Queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Este vídeo que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Os nossos vídeos comentam a revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, revista que é publicada trimestralmente, e nós fazemos uma complementaridade na lição. Nós comentamos a lição em 10 tópicos. Se você não conhecia esse canal, está chegando agora, se inscreva no canal, dê aí o seu like, que é muito importante para o canal, e vá desfrutando ao longo das nossas lições. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, sempre que possível, e na grande maioria das vezes temos conseguido, às 7 horas da manhã, você dispõe desta lição. Então se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, e aí onde tem o local do comentário, você pode fazer um comentário e será muito bem-vindo. Nós lemos todas as mensagens e respondemos todas as mensagens. Se tem alguma mensagem que eu não respondi, de repente foi um vídeo que ficou lá para trás e são quase 700 vídeos já publicados, então fica muito difícil, né, garimpar tudo isso aí. Mas nós temos nos esforçado para sempre comentar o seu vídeo, e é importante você dizer a cidade da qual você está comentando o vídeo e na qual está assistindo também a esse vídeo. Nós continuamos pedindo aos irmãos que leram a Bíblia toda no ano de 2021, que você coloque aí o seu nome, a cidade. Pastor, consegui ler minha Bíblia toda em 2021. Claro que tem que ter começado em 2021 e terminado em 2021. Muito bem, queridos, nós estamos aqui com esta lição para ser estudada ao longo desse trimestre, janeiro, fevereiro e março. Estaremos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Já estudamos sobre a autoridade da Bíblia, estudamos na lição passada a inspiração da Bíblia e hoje vamos estudar sobre a inerrância da Bíblia. O que significa, pastor Walter Pereira, esta inerrância? Está aí na nossa introdução. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade ou a verdade das Escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Então é sobre isso que nós vamos estudar. O nosso texto áureo nos diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículo 18, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: a doutrina, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Nossa leitura bíblica se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 21. Depois nós vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 15 a 17. Nos diz assim o texto bíblico: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E aí vamos para Hebreus 10, 15 a 17. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Muito bem, então está aqui o nosso texto bíblico. A nossa lição ela consta de uma introdução, como todas as lições que nós lemos aqui. O primeiro tópico fala sobre o que é a inerrância da Bíblia, né? Creio que lemos aí, deu para os irmãos entenderem. O segundo tópico, o Espírito Santo preservou as Escrituras, teremos um comentário sobre isso. E o terceiro tópico, a verdade nas Escrituras. E, então, por fim, uma conclusão. Ok, irmãos, eu recomendo aos professores, temos falado aqui em todas as aulas, aos alunos, né? Leiam a lição, nossa lição é muito bem produzida. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus é muito criteriosa na hora de escolher o comentarista, né? É sempre um mestre da palavra, né? Nessa lição nós estamos tendo o privilégio, né, de ouvirmos aqui as perspectivas do pastor Douglas Batista, né, que tem comentado as nossas lições com muita maturidade. E o que nós fazemos aqui, meus queridos, é um trabalho de complementaridade. Não sei se existe outro vídeo que faça dessa forma. Nós fazemos porque a nossa intenção é que, de repente, brote uma ideia nova, você comente a lição na classe baseado no estudo que está na lição, e esses tópicos servem para uma complementação, um tópico novo que você queira acrescentar. E aqui a gente dá uma sistematizada, porque de repente a ideia está um pouco escondida, e a gente vai, puxa, não é? E coloca na forma de tópico aqui. Muito bem. Então, o primeiro tópico que eu quero comentar com os irmãos hoje é inerrância confirmada por Jesus. Ora, se a Bíblia não tem erro, não é? A Bíblia é a verdade de Deus, é importante nós sabermos o que Jesus, não é, falou sobre isso. Então, você já pode se apoiar aí no texto áureo, que são palavras de Jesus. O que é que Jesus fala sobre a Bíblia da sua época, que era o Antigo Testamento, né? Ali a lei, os profetas, os salmos, etc. Jesus disse assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Então, Jesus está dizendo, olha, tudo que está escrito, fiquem tranquilos, isso terá fiel cumprimento. Nem um tio, nem um jota, nem um sinal vai ficar sem o devido cumprimento. Nós vamos então lá para o primeiro tópico e subtópico 2 e vamos ver aqui essa confirmação de Jesus dessa inerrância. Tópico 1 e subtópico 2. Um pouquinho mais abaixo está escrito assim, Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. Está lá em João 10,35, né? Jesus falando. E que a palavra é a verdade. João 17,17. Todas essas afirmações foram afirmações feitas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E andando aí pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, nós vamos ver outros textos, né, que ratificam essa veracidade, essa incorruptibilidade, né, essa inerrância da palavra de Deus. Então, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, inerrância confirmada por Jesus. Segundo tópico, eu anotei aqui, inerrância preservada pelo Espírito Santo. Porque a palavra ela está dentro de um tempo histórico. E como essa palavra vai se mantendo
sem erros, não é? Sendo que passa por mãos humanas e etc. Então, nós temos aqui Hebreus 10:15, que está na nossa lição, na nossa leitura bíblica em classe, que diz que também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, aí ele prossegue falando. Então, aqui nós temos o testemunho, né? O Espírito Santo testifica que esta palavra é a verdade. Está aí, então, em Hebreus 10:15. E no segundo tópico, e tópico primeiro, nós vamos encontrar a seguinte declaração. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos, ou seja, aquele texto original, né, que o escritor, por exemplo, o escritor de Mateus, de Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, no momento em que ele está escrevendo o texto original. Esse texto original, que nós não temos mais textos originais, eles são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, conforme está lá em 2 Pedro 1:21, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não é? Mas os homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, prossegue aqui. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Temos lá João 14:17 e 16:13-14. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então, meus queridos, é óbvio que um copista podia cometer um erro, o homem é falível, mas essas transcrições, essas cópias dos originais, porque o que nós temos de mais antigo já é quase no segundo século, né, vamos dizer, no segundo século aí, depois de Cristo, né? Então, os escribas tinham muito cuidado, né? E os crentes tinham muito cuidado na hora de fazerem cópias desses evangelhos e tudo mais. Então, quando nós falamos de inerrância da Bíblia, nós queremos estar baseados nos textos originais e nas cópias que foram feitas conforme os textos originais. Então, nisso está mantida a inerrância da Bíblia Sagrada. Nós já temos aí Bíblias que estão sendo produzidas conforme a conveniência de pessoas. Então, nós não colocamos a mão na inerrância desta palavra, obviamente, né? Muito bem, então essa inerrância tem sido preservada pelo Espírito Santo, tanto no ato da inspiração daquele que escreveu, como também, vamos dizer, na inspiração daquele que copiou o texto também. Vamos dizer, o cuidado. O Espírito Santo está trabalhando. Ora, é interesse de Deus que esta palavra chegue até nós inteira? Sim, e eu creio que o Espírito Santo tem trabalhado nesse sentido. Vamos então para o nosso terceiro tópico. A inerrância conservada por Jesus. Vamos ver o que está no capítulo 5 e versículo 17 de Mateus. Olha o que Jesus diz em relação às Escrituras no seu tempo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Eu acho importante destacar isso aqui. Jesus não veio alterar a lei, Jesus não veio desmanchar a lei, adulterar a lei, corromper a lei, adequar a lei aos seus interesses. O que na realidade Jesus faz com os escritos do seu tempo, com a interpretação do seu tempo, é que ele faz uma reinterpretação, né? Jesus vai pegar a lei
que já está sendo aplicada sem o espírito da lei, e ele resgata o espírito da lei para a lei. E nisso ele faz a sua reinterpretação, valorizando muito mais a lei e os profetas. Então Jesus tem interesse em conservar essa inerrância. Esta palavra veio até aqui, chegou nos meus dias, nos dias do evento Jesus. Esta palavra veio incorruptível, veio preservada pelo Espírito Santo, os copistas tendo todo cuidado para não errarem e copiarem. Eu creio que o Espírito Santo estava nesse processo, e chega nos dias de Jesus, e Jesus valida essa inerrância e, como eu coloquei aqui, ele conserva essa inerrância. Ele não tenta alterar alguma coisa. Nos nossos dias está muito perigoso, porque tem muita gente querendo alterar a Bíblia conforme os seus interesses, alguns falando até em atualizar a Bíblia, quando a Bíblia é sempre atual. Como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque ela lida com os problemas humanos. Quem produziu a Bíblia, quem inspirou a Bíblia, foi o Espírito Santo, foi Deus. Então Deus conhece o homem por dentro e por fora, conhece presente, passado e futuro. Nunca sua palavra ficaria desatualizada. Então nós vimos aí o primeiro tópico, inerrância confirmada por Jesus. Jesus reafirma que sua palavra é inerrante. Segundo lugar, inerrância preservada pelo Espírito Santo, tanto na inspiração daqueles que escreveram sob inspiração do Espírito Santo, e eu até digo, daqueles que copiaram também sob debaixo, da influência do Espírito Santo. E inerrância conservada por Jesus. Jesus manteve, como a gente diz, bateu o prego e virou a ponta. Quarto lugar, inerrância atestada pelos cumprimentos. Muito bem, eu até coloquei aqui para que se cumprisse e coloquei Mateus. Nessa minha Bíblia aqui está marcada e eu gostaria de ler com vocês. Vocês podem abrir suas Bíblias aí no Evangelho de Mateus e nós vamos ver aqui o começo. Eu já deixei isso aqui marcadinho. Então veja só, no Evangelho de Mateus, nós vemos que o objetivo do evangelista é mostrar Jesus como o rei dos judeus. Então, Mateus escreve ali para judeus, Ele vai mostrar em diversos pontos do seu evangelho o cumprimento da palavra. Então, por exemplo, no capítulo 1 e versículo 23 está escrito: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco, E o versículo anterior diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então aqui quem disse isso foi o profeta Isaías. Aí nós vamos para o capítulo 2 e vamos ver lá a partir do versículo 5, que diz assim: E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Profecia cumprida. Quando você chega em Mateus 2, versículo 15, diz: E esteve lá até a morte de Herodes, quando Jesus vai para o Egito, fica lá escondido, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. E assim, irmãos, se você pegar aqui capítulo 1, 2, 3 de Mateus, você vai ver, e no 4 também, nós vamos ver muito isso aí, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, tal. Então, Mateus está mostrando, olha, este Nazareno, este Galileu que vocês chamam, esse filho de José, filho de Maria e tal, ele é o Messias, porque essas coisas estão acontecendo conforme foi escrito pelo profeta tal. Ok? Então, irmãos, inerrância atestada pelos cumprimentos, profecias que foram pronunciadas 700 anos antes,
e tiveram seu fiel cumprimento. Profecias de 3.000 ou mais tempo, né, que tiveram cumprimento. Então, essas profecias continuam se cumprindo. Tudo que a Bíblia diz tem se cumprido cabalmente. Então, nós percebemos. Então, esta palavra é uma palavra que não tem erro. Eu posso prometer e não cumprir. O político pode prometer e não cumprir. Não deve, né? Mas pode, como ser humano falho. Mas aquilo que a palavra de Deus diz tem seu fiel cumprimento. Quando Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, é porque elas terão fiel cumprimento. A Bíblia diz que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E Isaías, escrevendo no capítulo 40, versículo 8, ele diz assim, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Ok. Quinto lugar, inerrância em todos os detalhes. Não é? Então, não é inerrância somente das ideias, é inerrância em todos os detalhes. Cada palavra que o Espírito Santo inspirou o escritor a escrever tem um propósito, tem uma finalidade. Então, essa inerrância em todos os detalhes. Nós vamos ver o tópico 3 e subtópico 3 da lição, que vai dizer assim, olha, a verdade histórica e científica, é o subtópico 3 do tópico 3. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda, conforme Salmo 12, versículo 6, Salmo 19, versículo 8. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Não pode ter meia-verdade, não pode ter 99% de verdade e 1% de mentira, senão deixa de ser a palavra de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Não pode ter uma inverdade, uma mentira, em um texto produzido pela vontade de Deus, na inspiração do Espírito Santo. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Às vezes alguém vê lá uma expressão como o sol parou, está errado, quem está se movendo não é o sol, é a terra. Mas nós entendemos que isso é uma força de expressão, uma linguagem para que seja entendida, mas não é que Deus não sabe dessa verdade, né? Muito bem. Vamos então para o sexto tópico. Eu anotei o sexto tópico assim, meus irmãos, inerrância protegida. Né? Foi o título que eu achei assim para colocar aqui, né? Inerrância, o título não, a expressão, né? Inerrância protegida. O versículo 19, Jesus diz assim, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Então, eu coloquei inerrância protegida porque aqui existe um gatilho de alerta. Ora, alguém pode torcer o texto bíblico? Pode, não deve, mas poder pode. Né? Ele torce o texto lá conforme ele quer. Mas a Bíblia já diz que quem violar será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o que é que eu faço e o que é que você faz? E o que devemos fazer? Não é? É trabalhar com fidelidade ao texto bíblico. E isso é proteção, na medida em que eu sei que se eu sair do trilho, eu vou ser penalizado. Se eu me mantiver no trilho, eu vou ser recompensado, não é? Premiado, quem sabe, pelo Senhor, não é?
Então, meus queridos, isso aqui eu chamo de proteção. Não é? A Bíblia não é um livro que as pessoas devam meter a mão para alterar. E se alguém alterar as palavras deste livro, diz a Bíblia que ele perderá a sua parte, né? Lá nos céus, me parece que na árvore da vida, alguma coisa assim. Me fugiu agora, me veio só o texto rápido assim, está lá em Apocalipse, né? Mas existe uma penalidade para aquele que alterar o texto bíblico. Então isso eu vejo um gatilho de proteção, porque sabendo disso nós temos o cuidado de nos mantermos firmes, fiéis à palavra, interpretando debaixo da iluminação do Espírito Santo, né? E isso nos protege e protege o texto bíblico também. Então, inerrância protegida. Sétimo lugar, nós anotamos assim: inerrância plena. Inerrância plena. Vamos lá no tópico 1 e subtópico 1. O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Eu chamo isso de inerrância plena. Ela é completamente verdadeira. Não há um detalhe na Bíblia que seja mentira, que seja inverdade, que não corresponda aos fatos e etc, etc, etc. Assim como nós cremos, né, na inspiração plenária das Escrituras, nós acreditamos que ela também não contém erro plenamente. Ela plenamente é inerrante. Ok. Oitavo lugar, nós anotamos assim: inerrância permanente. Claro que nós criamos aqui alguns tópicos, né, irmão? Mas isso aqui tudo está interligado mesmo. Ah, não tem isso aqui na lição. Ah, não tem um texto que apoie isso aqui. Mas nós sabemos que é verdadeiro. Quando eu coloco inerrância permanente, eu quero dizer, a palavra de Deus, ela vai ser sem erro até o fim. Ah, pastor, alguém pegou uma Bíblia, torceu e tudo mais. Mas nós temos a palavra de Deus preservada. Se alguém torceu lá um texto, torceu lá uma tradução, é problema dele. Eu quero dizer que a palavra de Deus, sem erros, ela nunca vai deixar de existir entre nós. A gente às vezes diz assim, as igrejas estão se corrompendo, como é que vai ser daqui para o fim? Como é que vai ser daqui para o fim? O amor de muitos vai esfriar, muita gente vai se corromper, mas há uma igreja intocável, há uma igreja guardada por Deus, guardada pelo Espírito Santo, incorruptível. Essa igreja vai marchar até o fim, assim como a palavra de Deus. Assim como não conseguiram sepultar a Bíblia, né? Tentaram queimar muitas Bíblias, esconder dos primeiros cristãos, mas a Bíblia sobreviveu e até hoje nós temos ela em nossas mãos, o livro mais lido do mundo. Eu acredito também que essa palavra sem erro, ela vai existir até o final dos tempos, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra eterna. E, mas os homens são maus, os homens vão adulterar, mas Deus tem um compromisso com a sua palavra e tem um compromisso com a sua igreja. E eu digo sempre, e tem um compromisso com os seus profetas. Sua palavra é inerrante permanentemente. Acredito que até o fim dos tempos. Também anotamos aqui em nono lugar, inerrância primária e inerrância secundária. Esse assunto, irmãos, eu destaquei aqui do segundo tópico e subtópico 2. Vamos ver como está dizendo lá, nosso nono ponto. Tópico 2 e subtópico 2. Os manuscritos apógrafos. Nós temos os autógrafos, são os originais.
aquele texto que foi realmente o apóstolo ali que escreveu, o primeiro texto. E temos os textos que nós chamamos de secundários, são as cópias dos manuscritos originais, que são chamados apógrafos. Atualmente existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, ou seja, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Ora, eu acredito que houve a influência do Espírito Santo sobre o escritor que escreveu o texto original e o Deus que é fiel à palavra, essa mesma influência foi exercida também sobre os que copiaram esse texto. De repente, não com a inspiração do original, né? O escritor original está recebendo essa palavra de Deus, do Espírito Santo, ele ser limitado e ele ter a condição de colocar no papel, né, conforme Deus queria que fosse colocado. Essa capacitação nós chamamos de inspiração. E agora alguém pega esta cópia, este original inspirado e faz a cópia, eu creio que ali também tem atuação do Espírito Santo nesta pessoa, inclusive para que esta palavra se mantenha fiel e inerrante, porque esse texto vai ter que durar até o fim dos tempos. Não vai existir um tempo de nós com a igreja aqui na terra sem a palavra de Deus. Não pode, esta palavra nos acompanha, está conosco e o Senhor tem, assim como protegeu ao longo de todos os séculos, né, ele agora continua protegendo essa palavra, porque somente esta palavra fidedigna, esta palavra inerrante, pode atuar de forma maravilhosa, sobrenatural, no processo salvador das pessoas. E 10º e último lugar, meus queridos, eu coloquei aqui inerrância satisfeita. O que eu quero dizer por inerrância satisfeita? Vamos lá para o terceiro tópico e subtópico 2. Veja só, a verdade espiritual e moral é o subtítulo aqui. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Então, nós chamamos isso de inerrância satisfeita. Por quê? Se a Bíblia tivesse um erro, alguém podia dizer, não, aí apareceu um anjo e trouxe o conserto daquele erro. Mas nós cremos que a palavra de Deus não contém erros. Deus sempre está certo, sempre tem razão e nunca erra. E a sua palavra da mesma forma. Então, nós corroboramos com a palavra do apóstolo Paulo. Ainda que um anjo do céu, ainda que eu mesmo viesse trazendo outro evangelho, que ele seja anátema. Tudo que nós precisamos para a nossa caminhada está na palavra de Deus. Eu digo sempre que o crente que lê a Bíblia, ele é um crente que quase não procura conselho alheio, porque, ou às vezes nem procura, porque ele tem conselho na palavra de Deus. Ele dificilmente vai a gabinete pastoral para ficar perguntando as coisas, porque ele tem conhecimento da palavra, né? E é alguém que pasta sozinho, como dizia um amigo meu, ele examina as escrituras, ele se alimenta e tudo o que ele precisa, né, de forma direta ou indireta, está ali na palavra de Deus, porque a palavra de Deus atua em princípios. A gente lê e vive aquele princípio e a bênção de Deus vem decorrente desse princípio nas nossas vidas.
Então, meus queridos, está aí os 10 tópicos dessa semana. Espero que tenha trazido um pequeno auxílio para você. Né? Se você não é deste canal, não conhecia, está conhecendo agora, ainda não se inscreveu, se inscreva, porque tem muito conteúdo bom aí já gravado. Você vai na playlist, está lá, e outros que nós vamos gravar ainda. Quero aqui transmitir um abraço carinhoso às minhas queridas ovelhas em Chã da Jaqueira. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus nos ajude a navegarmos nesta palavra inerrante, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.